Black Box by Lilian, o podcast de todas as coisas digitais. E hoje eu trouxe uma convidada muitíssimo especial, porque eu vi ela no primeiro semestre da faculdade, né? Agora ela está se informando e está comigo de novo, né? Fazendo TCC. E eu tenho muito orgulho quando os meus alunos crescem assim na carreira, que eu posso mostrar para vocês aqui como que eles são maravilhosos. Então, essa aqui é a Bárbara, ela está no último semestre de administração na GV e hoje ela veio aqui falar de infoprodutos e lançamentos na internet. Oi, Bárbara. Olá, Lilian, tudo bem? Estou muito feliz, muito honrada com esse convite e é realmente um grande prazer. Tenho muita consideração por você, né? Foi uma professora muito querida ali nos primeiros semestres e agora com o TCC, então estou muito feliz de estar aqui. Eu mais feliz de te chamar, porque quem me dera um dia eu fazer assim uma temporada inteira só com meus ex-alunos, entendeu? Um dia vai chegar, viu? E aí, então, se apresenta, Bárbara, fala o que que você faz, né? Explica um pouquinho dessa sua trajetória aí até ser estrategista de lançamento. Perfeito. Então, bom, primeiro falando quem sou eu, né? Então, eu sou a Bárbara, eu ainda faço administração de empresas na FGV. E hoje eu sou especialista, né? Sou estrategista de infoprodutos. E o que isso significa? Então, minha maior especialidade é basicamente criar uma esteira de produtos, né? De infoprodutos e a estratégia ideal para cada um desses produtos. Isso tudo voltado para o digital, né? Então, infoprodutos, basicamente, cursos, mentorias, consultorias, tudo vendido e entregue de forma online. Isso aí é muito legal, né, essa história de lançar produto, porque eu acho aí eu vou falar da minha percepção de quem acompanhou isso de fora e só entrou no mercado aqui de infoprodutos agora, né. Eu percebi esse crescimento com o Hotmart, né, então o Hotmart como um marketplace de produtos digitais, infoprodutos, né, eh, fez essa capilarização e essa, distribuição dos infoprodutos mais centralizada, como o Mercado Livre fez para produtos mesmo físicos, né, enfim, como o Spotify fez para música, o Hotmart fez para infoprodutos, né. Então me explica um pouquinho, você está falando de mentoria, eu aqui estou falando de curso, né. O que que são infoprodutos? Infoprodutos, basicamente, são eu costumo dizer, né, que são produtos vendidos e entregues de forma online. Então, é um curso online gravado, é uma consultoria que você vai dar, né? Claro que consultoria também pode ser muito um serviço, né? Porque no digital as pessoas às vezes têm um conceito meio errado de consultoria, que é assim, 1 hora com a pessoa, você resolve uma dúvida, chamam isso de consultoria. Mas claro que consultoria no mundo mais corporativo, por exemplo, uma consultoria que a McKinsey presta, claro que não é isso, né? Mas enfim. Então, consultorias ou mentorias. Basicamente, produtos vendidos e entregues de forma online. E uma coisa importante sobre infoprodutos é o seu conhecimento empacotado, né? A informação empacotada, isso é importante também. Você falou de curso gravado e curso ao vivo online, entra também? Sim, entra também. Sim. Então, assim, essa é uma dúvida que eu tenho vendo. Gente, sigam o Instagram da Bárbara, viu? Ela dá um monte de dica, ela abre caixinha de pergunta lá. Estava falando aqui para ela nos bastidores que eu aprendo muito com ela, então vou fazer dúvida de leiga aqui agora, né? Então, por exemplo, eu estava pensando aqui, porque você sempre fala, né, da esteira de produtos. Então, antes de eu falar minha pergunta, fala um pouquinho da esteira, então, do que você fala dessa esteira de produtos? Perfeito. Esteira é um conceito que eu gosto muito, muito, muito. Então, basicamente, é você ter diferentes produtos para diferentes tipos de clientes. Por que isso é importante, né? Porque às vezes, se você tem só um produto, você vai colocando ali alunos lá dentro. Perfeito, vai colocando alunos lá dentro. Mas perceba, mesmo que a pessoa fez o seu curso, por mais completo que ele seja, a pessoa vai precisar de um próximo passo. Seja um acompanhamento com você, seja algo que complemente esse conhecimento, enfim, ela vai precisar de um próximo passo, né? E se você não tiver, ela compra com o concorrente. E aí você deixa dinheiro na mesa. Então, é importante sempre ter um próximo passo. E claro, né, pensando para trás, nem sempre todo mundo vai estar pronto e ter condições financeiras para comprar esse seu produto tão completo. Então, às vezes, faz sentido também ter um produto de entrada, um produto menor, né?
que faça com que esse cliente possa conhecer mais seu trabalho, possa, enfim, se encantar no primeiro momento e aí comprar algo mais robusto, depois comprar um acompanhamento com você. A ideia da esteira é basicamente você não deixar dinheiro na mesa. Porque se você não tiver diferentes produtos para diferentes tipos de clientes, ou diferentes produtos para o mesmo cliente subir na sua esteira, você deixa dinheiro na mesa, porque esse cliente vai procurar outra pessoa, procurar algum concorrente. E aí, só que, falando um pouquinho ainda mais da esteira, tem um conceito muito legal que chama escada de valor, que é um conceito criado pelo Russell Brunson. Não sei se você já ouviu falar dele. Ele é Não, esse não. assim, top one em marketing digital nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais maduro que o nosso. E aí, que ele fala, né? Essa escada de valor, ela tem 3 degraus, que é o primeiro degrau que se chama front-end, back-end e high-end. O front-end é basicamente produtos de entrada. Então, não necessariamente produtos baratos, e muito mais produtos que a pessoa vai te conhecer de primeira. Por exemplo, um evento presencial pode ser um front-end, e ele pode custar R$ 3.000. E a pessoa vai te conhecer ali, tá? Depois, tá. Aí qual que é a principal característica do front-end? É um produto menor, de um assunto específico, ou realmente, assim, muito pontual. Então, por exemplo, checklist, uma planilha, um Trello, sabe, ferramentas, scripts, ou um curso de um assunto muito específico. Enfim, esse é o front-end. O back-end já é a sua metodologia completa. Então, geralmente, são cursos online gravados. E aqui é um produto faça você mesmo. Então, não é um produto que você vai dar acompanhamento, que você vai dar, fazer algo pela pessoa. Não, ela vai assistir o curso e fazer aquilo sozinha, tá? E é a sua metodologia completa. E, por fim, o high-end é muito mais um acompanhamento com você ou até um produto fácil por você. Então, por exemplo, uma consultoria onde você vai e treina o time de vendas da pessoa, onde você a sua equipe faz algo por esse cliente, né? E aqui é o que você pode ganhar muito mais. Enfim, aí tem várias coisas legais de esteira para falar, mas Não, isso aí é muito legal. Quando você apresentou a primeira vez isso no seu Instagram, eu falei assim: "Nossa, ela matou a pau aqui", porque ela pegou qual que é, como que você deve crescer na internet, ou como você deve crescer em qualquer lugar, né, assim, uhum, e um passinho de cada vez, né, porque como você falou, pode ser que uma pessoa tenha só, como eu, né, na minha consultoria, o que eu tenho é a consultoria, é o high end, né, é assim, é o uhum. mais, é o mais caro, o mais O mais customizável. premium, né? Isso, e é o que eu faço pela pessoa, né. Mas tá Uhum, faltando aí todos os outros uhum, front-ends aqui, porque o que que acontece, se a pessoa não me conhece de outros carnavais, de outros lugares e tal, muito difícil ela ir comprar um negócio desse numa primeira rodada, porque o ticket é tão alto e o risco é tão alto, porque ela nunca me viu em outro setting, né, que aí fica complicado, né, aí ela pode ir para outro concorrente que tenha ou uma marca tradicional por trás, né, enfim, como você falou de uhum. McKinsey e tal, né. E a gente estava falando, né, de infoprodutos, né, se pode ser gravado ou não, se pode ser aí você até falou que pode ser até não no digital, né, ao vivo, né. Então, assim, um evento presencial também, né. Na verdade, aí já não é infoproduto. Não diria que um evento presencial é um infoproduto. É É, mais mas de qualquer forma tá na sua esteira, né. sim, pode estar na esteira. Aham. Ok, legal. E aí, conta um pouquinho então qual que é o seu dia a dia de trabalho. Vamos começar antes de falar do dia a dia, como você entrou nessa, né? Como eu entrei, isso é um assunto legal. Seguinte, eu comecei a estagiar primeiro lá no início, né? Então, primeira coisa, eu fiz FIA antes de entrar na GV. Não estava muito feliz, não era aquilo. Aí fiz cursinho e entrei na GV. Quando eu entrei, eu já achava que eu estava muito velha para entrar, né? Já achava que, nossa, já tinha perdido 2 anos, um monte de gente já Nossa, eu tinha, estava muito velha, idosa, idosa, 50 um anos. monte de gente já tinha entrado direto da faculdade, amigos direto do colegial na faculdade, né? Um monte de amigo meu. E eu falei, não, agora eu preciso então pegar, eu vou fazer a graduação noturna. Estava abrindo a graduação noturna, primeiro semestre da graduação noturna. Eu falei, eu vou entrar porque aí eu já consigo trabalhar. E aí foi o que aconteceu. Então, no primeiro semestre, eu comecei a estagiar numa consultoria de investimentos. Mas era uma empresa muito pequena que estava começando. Então, tinham 3 sócios e eu.
era muito bom, aprendi muito, mas também eu sentia falta de uma coisa mais de empresa mesmo, ter essa, sabe, algo maior. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar em uma multinacional no meio de pagamentos, que é a Mastercard, né? E aí eu fiquei lá 1 ano e meio, 2 anos. Quando deu a pandemia, eu já não estava muito feliz com a minha área. E aí, quando deu a pandemia, o que eu sentia muito? Que eu tinha potencial para fazer muito mais, para ser muito mais, e eu não desenvolvia ali, sabe? Foi um momento que entrou a pandemia, eu estava sem chefe na empresa, eu estava assim, bem perdida, bem desanimada, era uma tortura quase acordar e ter que participar das reuniões. Às vezes eu não fazia nada, não fazia nada, eu tinha que fingir que estava fazendo, tinha que falar coisa que nem estava, sabe? Então eu estava muito, muito com esse sentimento de, meu, eu posso fazer mais, eu posso ser mais útil e não estou sendo útil aqui. E aí, um belo dia, um anúncio me pegou, eu nem lembro exatamente qual foi o anúncio, exatamente o que eu vi. Eu lembro que eu comecei a ver coisas de infoprodutos e ganhar dinheiro na internet. E eu comecei a assistir vídeo no YouTube. E assistia, e assistia, e assistia. E eu já tinha visto, mas aí deixei de lado. Aí voltei a ver de novo. Aí, aí teve uma coisa legal, que eu li aquele livro Segredos da Mente Milionária. E aí, quando eu li esse livro, depois de uma semana, pedi demissão da Mastercard. E comecei a olhar mais para a internet, já estava decidida que ia entrar nisso. Mas, como eu comecei, né? Eu comecei pelo mercado de afiliados, que é muito diferente do que eu faço hoje. Então, no mercado de afiliados, basicamente, você entra numa plataforma, como, por exemplo, uma Hotmart da vida, se afilia a um produto, mas sem conhecer o produtor, sem saber exatamente o curso, né? Você não assiste o curso antes, não compra o curso, não conhece o produtor, não sabe se o que tem ali é bom, é ruim. Me afiliei tanto a cursos quanto produtos físicos. E comecei a vender isso. Só que o que começou a acontecer? Eu não via sentido nenhum naquilo. Por quê? Não era eu que tinha produzido, né? Eu só fazia o anúncio. Só que aquilo podia ser uma enganação. Aquele curso podia ser uma enganação. Aquele produto físico que eu vendia cápsulas, tipo, podia ser farinha ali dentro. E aí aquilo que passou a não fazer sentido nenhum para mim. Eu falei, isso aqui não tá legal, não quero isso. E aí foi aí que eu conheci o mercado de lançamentos. Aí caí num anúncio do Érico Rocha, que é o number one em lançamentos aqui no Brasil. E aí sim, aí comecei a estudar sobre lançamentos, querer muito lançamentos. Só que quando eu assisti o curso, né, essa fórmula de lançamento, eu já sabia que eu queria aquilo, mas eu não tinha nada para eu ensinar. Eu até pensei por muito tempo em eu fazer um curso de Excel e ser expert, né? Só que eu não queria falar sobre aquilo. Né? Tipo assim, eu estava saindo do mundo corporativo, eu, tipo, não queria ensinar sobre Excel, não era algo que eu era feliz fazendo ou que me dava prazer, que eu queria aparecer na internet todo dia falando de Excel, sabe? E aí que comecei a procurar especialistas, procurar especialistas para eu lançá-los. E essa foi uma parte bem difícil, né? Então, onde você acha especialista? Tinha super travada em prospectar pessoas, prospectava amigos, mas nada ia para frente. E aí foi aí que eu contratei uma mentoria, né? Uma mentoria de mentalidade mesmo, liderança, essas coisas. E essa mentora, eram 4 sessões. Essa mentora me convidou para lançar o produto dela. Aí foi aí que eu entrei mesmo, que fiz o meu primeiro lançamento e que as coisas começaram a dar certo. Que legal, né? E aí, vamos fazer uma tangente aqui que a gente nem falou disso nos bastidores, que é do Érico Rocha, né? Porque o Érico Rocha, assim, ele é muito conhecido, né? E tem gente que ama, gente que odeia e tal. Eu, Lilian, acho que a questão da fórmula de lançamento dele é muito legal e tal. Só que a imagem que passa na internet, aqui entre aspas, é fácil de fazer e que todo mundo tem que fazer 6 em 7, né? E eu, às vezes, acho que e eu sei que ele, por trás, não deve falar isso assim, ó, é assim, né? Começou hoje, faz 6 em 7 amanhã. O que eu passo normalmente quando eu falo, né, para cliente, então eu falo assim, gente, calma, tudo é um trabalho de formiguinha, entendeu? Você vai começar construindo aqui, aí você vai construindo audiência para conseguir fazer, né? Mas conta aí um pouquinho como é que foi, porque eu sei que você participou até de uma live com ele, não foi, né? Participei e no final do ano eu já até comprei ingresso e eu vou receber minha plaquinha ao vivo lá, Ah, no que evento dele. orgulho, que Vai ser muito legal, legal! subir no palco, vai ser bem massa. Mas contar assim um pouco da fórmula, ou
Conta dessa sua experiência com ele, o que que você aprendeu, como que você vê essa questão de quem ama e de quem não, né. Perfeito. Então, assim, quando eu entrei no Fórmula, primeiro que é um investimento bem alto, né, é tipo 6.500, R$ 7.000, então foi bem arriscado para mim na época que tinha acabado de me demitir, né. Então, é algo que muita gente é assim, né, muita gente que entra também entra meio correndo riscos, enfim. E assim, o curso é muito completo, ele fala muito desse trabalho de formiguinha, então ele fala que a média é fazer 7 lançamentos para você conquistar os 6 em 7. E aí tem todo um passo a passo, tem todo um trabalho mesmo por trás, não é fácil. Conta da porque eu sei que o que você apareceu na live foi um infoproduto de direito previdenciário, não Foi, foi? aham, Então foi. conta desse produto. Perfeito. Só aqui do Érico que eu ia falar agora eu lembrei, que o Érico, o que que acontece, né, é muito a base. Então todo mundo que lança infoproduto tem que ter aquela tem que comprar o curso do Érico, porque aquilo ali é a base. Mas assim, uma coisa que eu percebi muito, não se encerra ali, sabe, que era até o que eu estava falando em relação a produtos. Não se encerra ali. Tipo assim, você aprendeu a base, mas hoje em dia, ainda mais com a sofisticação do mercado, com muita gente fazendo, precisa de mais coisas, mais pequenas estratégias que ali ele não passa, é muito mais a base mesmo. Outra coisa importante sobre o Érico, ele vende muito essa coisa do 6 em 7, né? Mas ele não ganha dinheiro com lançamento, né? Ele não ganha dinheiro com esse produto. Ele ganha dinheiro com a esteira dele, que são os outros produtos. Então, o Érico tem um produto chamado Insider, que é basicamente o mastermind dele, que custa tipo R$ 50.000. Aí depois que você faz parte do Insider, dependendo dos seus resultados, você pode ir para o Platinum, que custa R$ 100.000. Então, até ele que fala tanto desse negócio do 6 em 7, já conversei com várias pessoas e a gente brinca, tipo, o Érico é o maior funileiro do Brasil, tipo, faz um monte de funil para realmente ganhar dinheiro ascendendo essas pessoas para outros produtos, sabe? Enfim, é isso, assim. Mas Não, então, sobre o direito, pode falar. eu só ia falar dessa questão aqui, porque assim, as pessoas às vezes vêm me falar, né, e falar: "Ah, né, estudou, não estudou e tal". Acho que cabe um dia, 2 coisas, uma é a gente fazer, eu e você, um estudo de caso sobre o caso do Érico Rocha, né, aqui e tal no Uhum. Brasil, Você e sabe que meu TCC ia ser sobre isso. Só que aí eu ah, pô! ia ser. Agora agora eu vou reclamar com o Silvio e com a Vitória, agora: "Pô, vocês tiraram eu de fazer esse negócio com a Bárbara, meu, foram fazer o TCC em grupo aqui, agora não, mas a gente vai fazer, vamos fazer um estudo de caso aqui com o Érico Rocha, com esse caso do Érico Rocha". Então essa é uma coisa, e a segunda coisa é que, Bárbara, eu quero ver você voltando aqui comigo e você ser a Érica Rocha, entendeu? A Bárbara Dias do lançamento, né, porque, assim, uma questão de coisas que eu estudo, do que eu fiz no meu doutorado, e é tema de pesquisa acadêmica minha, são diferenças entre sexo, né? Eu estudei muito isso no meu doutorado. E uma característica do homem é realmente ele ser mais. Eu vou. Desculpa, Érico Rocha, não estou falando que você é isso, tá? Eu só estou usando um termo para explicar o que, que o homem é, tá? Que é muito gogó. Sabe quando bate aqui no peito e fala assim, ó, eu fiz, eu que fiz e tal? Hã, ninguém faz nada sozinho, você entendeu? Por mais que a pessoa fale que é ela, é o modelo dela e tal, se não tem alguém ajudando, como a gente estava falando aqui no bastidor, se não tem, por exemplo, a Camila aqui que me ajuda a editar esse podcast, a Virgínia, que é gestora de redes sociais, aí falando, fazendo disclosure aqui, né, a Bárbara vai ser a minha estrategista, eu contratei ela para ser a minha, entendeu? Se não tem essas pessoas trabalhando comigo, eu, Lilian, não consigo fazer, porque eu sou só uma. O dia tem 24 horas só para mim, do mesmo jeito que tem para todo mundo. Para eu alavancar o meu negócio, eu preciso dessa equipe. E as mulheres, normalmente, elas são mais comedidas nessa questão de gogó, sabe? De falar assim, ao invés de falar eu que fiz, mulheres usam mais nós. Nós fizemos, a minha equipe, a nossa equipe, né? E isso é percebido por quem assiste a gente aqui como insegurança, e como, falta de experiência, tá. Quando na verdade não é, quando na verdade é justamente cautela e, simancol.
No sentido de falar assim: "Olha, tá vendo? Não é bem desse jeito e tal". Já o masculino é mais: "Ah, eu faço tudo", tipo, carreguei nas costas, e não é bem assim, né. Não, exato. Então, isso não é algo só de um produtor ou de um homem, isso é padrão na média do sexo masculino e o sexo feminino um pouquinho diferente. E eu acho que a gente precisa deixar de valorizar demais esse herói, esse mito do herói, que não existe de verdade, para vir mais para uma coisa do tipo: "Olha, isso aqui é construído". Encontrar as pessoas certas para o seu negócio faz diferença, construir a equipe certa faz diferença, né. E, eu acho que isso por isso que eu acho que você vai ser a estrategista, a Erika Rocha melhor, assim, porque vai ser mais, realista nesse Mais real, sentido. né. Aham. É, é. Sim. Bom, isso aí era um à parte, né. Agora fala lá porque eu acho o máximo ter feito 6 em 7 com direito previdenciário, porque é uma coisa assim, você pensa: "Vou fazer 6 em 7 com, sei lá, mentalidade, vendas, coaching", né. Direito previdenciário não é uma coisa que você fala: "Nossa, que vende pra caramba", né. Aham. Então, na verdade, até sobre esse negócio de nichos, eu sempre quis um nicho diferentão. Quando eu assistia lá atrás, antes de comprar o Fórmula, que eu assistia os vídeos, né, dele, eu sempre falei: "Cara, eu quero um nicho diferente", porque esses nichos mais comuns, vendas, marketing digital, agora construção de marca pessoal, isso aí tá todo mundo falando a mesma coisa, entendeu? Então, eu sempre pensei: "Meu, se você pega um nicho diferente e se torna número um nele, tem muito mais chances". E aí, com o direito previdenciário foi algo muito interessante, porque assim, nesse processo, né, que eu lancei essa moça que era minha mentora, fui lançando outras pessoas por indicação, trabalhei numa agência, e aí na agência eu falei: "Não, não tem por que ficar trabalhando para os outros". Vi ali que não era nenhum bicho de 7 cabeças fazer, como eu também já tinha feito. Eu falei: "Não, vou ter realmente meu próprio negócio". E saí da agência. Quando eu dei esse passo, eles tinham gostado do meu trabalho, né, uma das experts ali tinha gostado do meu trabalho e me indicou para uma amiga. E essa amiga era de direito previdenciário, que é a Grace Mandelli. E aí, que acontecia no negócio deles? Isso eu acho um case, assim, super interessante, que eu até falei recentemente no meu Instagram, que é a Grace e o Tasso, né, eles são um casal, e eles vendiam cursos na internet, já vendiam curso na internet, já tinham uma audiência, eles são muito bons em direito previdenciário, assim, quase que número um no país em direito previdenciário, a Grace está dentro da INSS há muitos anos, só que eles não tinham muita estratégia para vender. Então, como eles faziam? Vendiam cursinhos de temas super específicos, tipo, a gente vai falar sobre direito previdenciário rural, sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde, custa R$ 100. E ficavam vendendo isso, que é aquele front-end, né? Que é aquele produtinho de entrada. E todo mês eram, tipo, todo final de semana faziam esses cursos, às vezes dava coisa presencial também, e ficava nesse míngua-míngua, sabe? Esse conteúdo picado. Sei. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, mas a audiência deve sofrer para querer, por querer ter algo maior com eles e ter que ficar consumindo esse conteúdo picado. E eu falei, não. Então, quando eu entrei no negócio e vi como era, né, como estava, falei, não, vamos fazer um curso maior, gravado, e realmente maior, mais robusto, que vocês ensinem tudo sobre direito previdenciário. Essa foi a minha grande sacada ali na esteira deles, né? E aí, outra coisa que foi uma grande sacada, que muita gente, quando eu falo como foi esse lançamento, porque foi o primeiro com eles e já foi o 6 em 7. E muita gente me pergunta, por que você não fez um lançamento semente? Que é o lançamento quando você vai lançar o curso pela primeira vez. E por que eu não fiz o lançamento semente? Porque ali já era quase que um produto validado. Ele só não estava junto. Ele estava todo separadinho, todo picado, Eles né? já tinham E tido aí, a semente, né. exato, várias vezes, entendeu? Várias vezes. E aí eu falei: "Não, vamos fazer um lançamento interno, que é um lançamento mais robusto, de 4 lives. Vamos fazer um lançamento, mais robusto, com um produto mais robusto também", e bombou, deu muito bom. E deu muito bom não só pela estratégia, pelo produto que fazia muito sentido, mas também aquelas, né, tenho que admitir que por demanda reprimida, porque a audiência queria muito isso. E aí veio 6 em 7. Não, assim, eu fico de cara, porque assim, a minha história é um pouquinho parecida com a sua, mas mais velha, né.
Aham. Uma pessoa mais velha. Porque, assim, eu fiz lançamento de produto quando não tinha internet, né, e tal. E era toda uma dinâmica muito diferente, né. O que hoje o pessoal chama, né, de influenciador, influencer marketing e tal, é o que a gente chamava de marketing de celebridade, mas celebridades antes eram celebridades, assim, enormes, né. Hoje a gente tem o que o pessoal chama de nano influenciador, micro influenciador, meso influenciador, né, porque o digital realmente é bem nichado, né? Então, quando eu entrei nesse mundo de marketing digital, foi quando eu voltei do Canadá, né? E aí fui entrar e comecei a estudar. Aí fiz Google Ads, né? Depois tinha alguns cursos no Facebook lá atrás de Facebook Ads. Eu até fiz um curso pela GV, montei um curso para o Facebook sobre Facebook Ads em 2016, olha só. Né? Caramba. É. E aí fui vendo isso, mas sempre voltado para a empresa, né, e empresa grande, assim, que nem vocês fazem lá na GV. Marketing Mix, não sei qual foi do seu semestre, mas tem Ipera, Procter& Gamble, É, amanhã foi Nivea, hoje. P&G, né, então assim, são empresas enormes, né, no qual a gente faz a estratégia ali. Mas a gente vê, as empresas pediam isso também, né? E a gente vê os alunos pedindo para mim, assim, professora, mas como é que faz, por exemplo, um lançamentozinho para a fulana lá que vende roupa, ou o ciclano ali que vende, sei lá, que nem o João que fez aqui, ele montou uma empresa de petisco natural para gato e cachorro, né? Como que faz isso? Porque ele não quer ser a Pets, entendeu? Ele quer ser a Petit, do tamanho dele e tal, né? Como que eu faço isso e tal? E aí, com os influenciadores que contrata, aí fui entrando, né? E aí você me apresentou a Vika, né? Quando Uhum. eu conheci a Vika, aí eu entrei mais pesado no mundo de estudar influenciador. E por incrível que pareça, não tem nada na literatura. Nada. Nem aqui, nem nos Estados Unidos, você entendeu? É tudo conhecimento que a gente chama de empírico. Conhecimento empírico é assim, eu vou testando na prática e vou vendo que vai funcionando, né? E aí eu entrei nesse mundo e aí falei assim: "Gente, isso aqui é um terreno inexplorado, né, ainda é, né". Então, o que você está fazendo hoje é quase como bandeirante, sabe, desbravando o negócio. E aí você vê todas essas possibilidades. E quando eu comecei a entrar nessa, eu vi quanto nicho tem na internet de coisa que você nem pensa que existe. Por exemplo, você falou de direito previdenciário, eu comecei a seguir lá os seus mentorados, os seus clientes, né? E aí começou a aparecer para mim direito de família, direito criminal, direito tributário, o que tem de conta, porque assim, lógico, o direito previdenciário é um nicho, tal, ninguém vai ficar seguindo o direito previdenciário se não tem nem, não quer pedir aposentadoria, não está com esse problema. Mas direito de família né, é um negócio muito mais viralizante, né? O Aham. que tem de advogado e advogada de direito de família fazendo casos de família na internet, eu estou viciada nesses canais. Também. Adoro. Foi sua culpa, Bárbara, porque eu tô viciada nessas meninas e assim, aparece cada caso ali que fala assim: bom, aconteceu isso, tal, eu posso, não posso, eu herdo, eu não herdo, pago a pensão, não pago a pensão, não sei o quê. Gente, eu nunca imaginei que tinha tudo esse bafafá em direito de família, né? Pensei que Aham. era mais direito criminal e tal, né? Mas enfim, de qualquer forma, é um negócio, né? E isso vale para tudo. E aí eu agora estou seguindo infoprodutor assim, é nutricionista, é treinador, né? Ou seja, educador físico. Gente, até gente que faz café, sabe? Como que faz café? O cara é produtor de café, agora ele tem um produto, e aí quando eles fazem, aí você falou, né, que não é um infoproduto, mas ainda assim é um high ticket, né? Porque o cara vem, quando ele vem para São Paulo, ele faz o curso, aí você vai lá fazer um dia fazendo café com o cara especialista lá do Espírito Santo, entendeu? Porque ele pensa que ele vende café, mas na verdade ele não vende café. Você Uma entendeu? experiência. Ele vende uma experiência e ele vende, eu sigo o canal dele para assim, eu faço parte de uma comunidade, a comunidade do café desse cara ali, produtor ali, entendeu? E esse que é um cargo hoje que as multinacionais têm, que é o gerente de comunidade, do community manager, né? E as empresas vêm perguntar para mim e perguntam para vocês lá no desafio de Marketing Mix como fazer essa comunidade, porque flipou total, entendeu? De quem tem o poder. Eu estava falando, por exemplo, daquelas digital native vertical brands, né? A Salve, por exemplo. Antes de você conhecer o produto, as meninas já amam a marca porque seguem na internet a marca, né? Sim, sim. Então,
Pode falar, Mas, assim, Bárbara. professora, uma das coisas que eu acho mais legais hoje em dia é justamente isso de a gente poder se conectar com pessoas, ter mais acesso a essa pessoa antes de comprar alguma coisa. Por exemplo, recentemente uma amiga minha, ela me mandou assim: "Ah, você que entende mais de curso, eu tô querendo fazer um curso de mercado financeiro. Você tem algum para indicar?" E eu não conhecia nenhum, né? Mas eu falei para ela: "Procura no Instagram pessoas que falem sobre isso, começa a seguir algumas e vê com quem você mais se identifica, quem mais fala informações interessantes, e aí você compra o curso dessa pessoa." E foi exatamente o que aconteceu. Eu achei que ela nem ia seguir, achei que ela ia comprar de alguma instituição mais tradicional, e foi exatamente o que ela fez. Ela começou a seguir um rapaz no Instagram, acompanhou ali por 2 semanas e comprou o curso dele. E é muito isso, assim, a gente percebe quanto essa conexão hoje é importante e o quanto é bom isso, sabe? Você poder, por exemplo, isso de café. Quando que em outro tempo você poderia fazer isso, aprender sobre isso? Então, eu acho isso muito legal. Isso aí que você falou me lembra os cursos que eu dou. Eu tenho dado um curso na GV que é o curso todo é gestão de clínicas médicas e odontológicas, né. Aham. Eu só dou a parte de marketing digital, é um cursão enorme que fala desde fluxo de caixa até gestão de processo, software, né, recursos humanos e tal. Eu só dou a parte de marketing digital. E olha só como o mundo, pelo menos para mim, mudou completamente. Antes, você ia procurar um médico, qual que era o médico que você procurava? Era assim: "Pô, fulano é diretor da Santa Casa, é diretor do Sírio, é médico do Einstein". Você procurava essas esses sobrenomes corporativos, né. Hoje flipou tudo, é assim, o cara escolhe médico por quem ele se identifica, seguindo no Instagram, seguindo no TikTok, seguindo no Facebook. Se ele é do Einstein, do Sírio, legal, mas não é isso que mais importa, entendeu? Total, total. Você está vendo como mudou a balança de Muito. poder Até sobre isso, sabe quem é aquela Betina? E da Empíricos? Empíricos, exato. Ela estava um dia falando sobre isso também, que a gente está falando aqui, acho que no Instagram dela, ou no YouTube, não lembro. Ela falou que ligou para uma clínica, acho que era de dermatologista. E aí a secretária falou assim: "Qual das médicas aqui você quer agendar?" E ela falou: "Não sei, né? Como? Não sei, tanto faz, não conheço." Aí ela falou: "Ó, então vou fazer o seguinte: eu te passo o Instagram das 3 médicas que tem aqui, dá uma olhada, vê com quem você mais se identifica e aí você me fala com quem você quer marcar." Então, olha isso, ela literalmente não só escolheu, né, e ligou para marcar, mas quando ligou para uma clínica, a secretária falou: "Olha o Instagram e me fala com quem você se identifica mais." Isso é legal também a gente fazer só uma tangentezinha antes de voltar para o seu dia a dia, né, de falar também que, assim, os médicos e dentistas, eu estou usando esse exemplo, porque é uma categoria que quando entrou na profissão não era para ser influenciador mesmo, né. O cara quer trabalhar com gente ali e presencial, né, porque a maioria dos médicos precisa pegar em você, né, e ver para fazer o serviço deles, né. E aí eles sempre perguntam para mim: "Lilian, mas eu não quero fazer dancinha, eu não quero fazer isso." E eu falo: "Gente, mas tem estratégia para tudo, você não precisa fazer dancinha, você pode dar a cara que você quiser para sua presença digital, inclusive não usar a sua cara", entendeu? Você consegue gerar conexão assim, porque uma das coisas que eu sempre falo é assim, ó, pega, vamos dizer, vou fazer gestão de redes sociais, né, você vai pegar o seu Instagram, o seu LinkedIn e tal, você tem que responder os comentários, você tem que responder as mensagens, né, e é assim que você gera conexão, não é só se mostrando ali, né. Então, de qualquer forma, você pode mostrar sua foto, mostrar o conteúdo escrito, mostrar o conteúdo em áudio. Vamos dizer, uma pessoa extremamente introvertida, né, que quer fazer, tem um monte de gente que faz podcast e não mostra, cara. Aliás, o meu podcast preferido, as meninas que fazem, elas não gravam o vídeo, é só o áudio no Spotify, no Deezer e no YouTube. Fica aparecendo lá uma thumbnail, né, e ali é o áudio delas. Tudo bem, gente, a gente segue ali porque é a persona delas, né. Então, quem for procurar você, né, vai falar assim: "Não, gente, a gente vai fazer de acordo com a sua, você não precisa mudar, né, quem você é para fazer sua presença digital". Com certeza, isso é bem importante. Vamos lá falar então do que você faz então no dia a dia, né. Então agora você já contou como você chegou aqui, do Érico Rocha e tal, do lançamento de direito previdenciário, e aí o que você faz então, seu dia a dia de trabalho? Bom, meu dia a dia. Então, hoje eu estou muito focada em 2 projetos, né? Tanto trabalhando nos bastidores de uma especialista, e aí bem nessa parte como estrategista de infoprodutos. Então, basicamente,
sempre analisando a esteira de produtos, a estratégia ideal para cada um desses produtos. E quando eu falo estratégia, às vezes pode soar algo muito vago, né? Mas hoje eu trabalho muito com funis. Então, realmente, funis de vendas. Então, ok, essa pessoa vai ver um criativo, vai clicar no criativo, vai cair numa página. Dessa página, ela vai clicar no botão para se aplicar para uma call com a gente. Na call, a gente vai falar isso, 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 e aí vai converter essa pessoa para venda. Então, eu sempre, hoje em dia, quando eu falo estratégia, eu estou pensando sempre em qual funil eu vou aplicar. Isso é uma coisa que sempre está presente no meu dia a dia. Então, como eu vou, o que funil que a gente vai usar e como eu coloco no ar essa estratégia, né? Então, eu tenho que falar, por exemplo, com o cara da cópia para fazer a cópia, eu tenho que falar com a pessoa da página para fazer a página, eu tenho que falar com a pessoa do e-mail para automatizar o e-mail. Então, basicamente isso. Então, assim, eu trabalho nos bastidores de uma pessoa, então olhando muito a esteira e a estratégia de produtos para cada um dos produtos, né? E também hoje, né, nos meus próprios produtos. E aí a mesma coisa. Então, pensando, hoje eu tenho só minha mentoria, né? Que agora ela vai estar se tornando em grupo. E, e aí é muito isso, pensando aí em funis para vender a mentoria. E aí agora então, ó, eu já analisando o seu funil, você tem que fazer agora você está indo do high ticket para o front-end, é isso que você está fazendo, né? Você tem o mais alto e está indo para o front-end, né? É, assim, hoje só tem a mentoria, né? Na verdade, é que a mentoria em grupo ela vai ser num formato meio diferente, ela vai ser com 6 meses de acompanhamento. Então, meio que o valor vai ficar não tão diferente, sabe? Uhum. E aí, a gente já falou do seu curso, né, você vai pôr o seu curso aí? Ah, então, meu curso, num primeiro momento, esse curso vai ser como metodologia gravada para a mentoria. Então, para na mentoria eu não precisar ficar sempre repetindo a mesma coisa ali no grupo e ficar dando coisas muito operacionais durante os encontros, vai ter a metodologia gravada. Então, a pessoa assiste, as coisas operacionais vão estar ali e os encontros vão ser mais baseados no desafio da pessoa. Inclusive, esse é um modelo muito legal de mentoria, porque se torna uma mentoria mais escalável. Você consegue colocar mais pessoas ali dentro e não precisar sempre ficar dando aulas. Você pode ser são encontros mais hot seat, né? Encontros baseados nas dúvidas das pessoas, nos Sim. desafios delas. Que é o que eu acho que deveria ser educação hoje, deveria ser desse jeito mesmo, porque desperdiçar 4 horas de aula para dar palestra, eu acho que é um desperdício, entendeu? Poderia ser mais hot seat, como você está falando, né? Vamos falar um pouquinho então, porque a gente está falando de infoprodutos, você definiu o que que é infoproduto, falou da esteira e tal, só que tudo isso tem a ver com influência, certo? Porque não dá para negar que um infoprodutor, ele é um influenciador. É que existem categorias de influenciadores que não são infoprodutores, que fazem outras coisas, né? Uhum. Mas essa categoria de influenciador e infoprodutor é uma categoria em si, né? Então, como que você enxerga esse mercado de influência para esses especialistas, esses experts que você atende? Como construir essa sua influência ou autoridade, né? Bom, primeira coisa, isso de ser influente é muito, muito, muito importante quando a gente está falando de infoprodutos. Por quê? Hoje o mercado está cada vez mais pessoas entrando, cada vez mais concorrido. E quanto maior você for, quanto maior for sua audiência, quanto mais pessoas você conseguir influenciar, mais você vai vender, né? E mais você vai se destacar, digamos assim. Então, tem até uma estrategista que, para mim, é a maior do Brasil, ela é a maior lançadora do Brasil, que é a Priscila Zilo. Depois acompanha ela é muito legal. E essa eu vejo, ela nunca falou isso, eu nunca vi ela falando isso, mas eu vejo que é a maior estratégia dela. Então, tornar a pessoa realmente uma influenciadora, tipo assim, tornar a pessoa conhecida, fazer a pessoa aparecer na TV, sabe? E tornando a pessoa conhecida, a venda vem meio como consequência. Então, isso de ser influente, isso de ter audiência, isso é muito importante, tá? Em relação a como construir isso. Então, eu acho uma coisa muito, muito, muito importante. Primeira coisa, você estar em diferentes canais. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que a gente vai começar a aplicar para a Vika agora, porque o Instagram dela é muito forte, mas a gente não tem presença no YouTube, TikTok, enfim, outras redes sociais, sabe? Pinterest. Então, a gente não tem presença. E isso é muito ruim. Porque quando você tem a presença em outras, isso alimenta o Instagram. Tipo, um canal começa a alimentar o outro. Então, isso é muito importante. Outra coisa que é muito importante quando a gente está falando de influência, você inspirar as outras pessoas.
Então, parar com isso de só conteúdo técnico, sabe? Isso você não consegue influenciar, você não consegue inspirar, né? Então, é importante realmente. Não precisa mostrar a sua vida, né? Porque eu vejo que isso é muito uma grande objeção. Então, eu não quero fazer dancinha, não quero mostrar minha vida, não quero que as pessoas saibam onde eu moro. Mas não é exatamente sobre isso, é mostrar quem você é, sabe? O que você já conquistou, realmente inspirar as pessoas. Porque aí a influência vem, eu acredito que a influência vem muito disso, sabe? Da inspiração. Quando a pessoa se inspira em você, ela começa não a mudar, não a mudar, mas assim, realmente querer cada vez ser mais parecido, sabe? Realmente se inspirar naquilo que você faz. Isso aí que você está falando, aí eu tenho aí, eu já estou fazendo a mentoria aqui, usando o podcast para fazer a mentoria, mas eu tenho muito esse posicionamento, assim, de traduzir o que eu sei de ciência, né, e tal, em termos, né, para leigos entenderem, né, eu acho que essa é minha missão de vida mesmo, é falar assim, ao invés de ficar falando com aquela: "Ó, lá, professor chato e tal", é explicar uma coisa que parece complicada, mas na verdade não é, e como que você usa isso na sua vida, né. E Uhum, eu estava conversando com um colega meu que é antropólogo e ele estuda sociedades tradicionais, né? O que a gente chama de sociedades de horticulturalistas de caçadores-coletores, tipo os Yanomami na Amazônia, os Hadza na África, né? E aí eu estava falando, porque eu estudo marketing digital, aí os alunos ficam, quando eu falo isso na aula, eu vejo a cara de vocês, eu falo assim, os alunos ficam, essa professora tá maluca. O que tem a ver marketing digital com os caras que vivem no meio do mato, né? Mas tem, porque a natureza humana é uma só. E como a gente se conecta com as pessoas é igual. Seja lá no Yanomami, morando num lugar que não tem internet, tem telefone, não tem televisão, não tem nada, né? Ou aqui. Mas a internet, talvez esse seja o primeiro tema do meu quadro que eu vou fazer semana que vem, que é o Lilian Explica, né. Eu queria falar, por exemplo, de relações parasociais. Porque o que que acontece? A relação que a gente tem com pessoas que a gente não conhece pessoalmente, mas gera conexão, é uma relação parasocial, tá. uhum, Porque para quer dizer que é quase, né, social. uhum, Porque uma coisa é eu conheço a Bárbara, você e eu, a gente se conhece na vida real, a uhum. gente tem um histórico. Bárbara vai fazer 5 anos, né? 5 anos, Né, exatamente. então assim, se encontrou nos corredores e tal, fala pelo WhatsApp, tem um histórico ali. Então Uhum, isso aqui é um relaciona e como é que é gerada essa conexão? Essa conexão foi gerada que você e eu nem percebemos, é assim, eu vi o jeito que a Lilia se posicionou, e acontece, como você sabe, do outro lado também, o professor também tem assim, nossa, tem esse aluno que ele acha legal, que ele gosta de conviver, e outro que talvez não bate o santo, como a gente diz, né. uhum, E a mesma coisa acontece na internet com alguém que você não tem uma relação de vida real ou uma relação próxima, né? Que é essa relação parasocial. Então, eu vejo o Instagram, sei lá, do. Quem que eu sigo aí? Da doutora Miriane Ferreira, que é de direito de família, né? É o mais casos. É o mais casos de família que tem. E aí, pô, ela não é minha amiga, né? Eu não a conheço, eu nunca vi, mas mesmo que tivesse visto, não teria conversado, eu teria visto passando na rua, né? Mas eu sinto essa conexão com ela. Por quê? Porque ela gera essa conexão falando de várias coisas, da vida dela, dos filhos dela, ou das coisas que ela passou na vida dela, ou dando mesmo, ou mesmo no trabalho dela, que é dar conselho, fala assim, cara, não faz isso, olha, né? Não uhum, vai. Eu lembro que ela estava falando assim, sei lá, o cara, né, falando, será que eu peço de volta esse dinheiro? Era tipo R$ 1.000. Ela falou assim, olha, tá, você até conseguiria, mas, meu, vamos falar, perdoa, deixa, porque por causa de R$ 1.000, né? Não vamos, né, gerar uma briga na família por causa desse valor, né? Então, isso é uma relação parasocial. Mas, mesmo que ela não seja uma relação, porque eu não estou querendo dizer que ela não é real, entendeu? Ela é real. Ela só não é. É como se eu falasse assim: tenho amigos próximos, amigos um pouquinho mais distantes, sabe? Tem amigo que você chama para ficar com você no hospital, e tem amigo que você chama só para beber. É o mesmo tipo de círculos de influência, né? E essa relação parasocial é o mais afastado que você tem. Você não vai ligar para a doutora Miriane e falar, vem aqui ficar comigo no hospital, entendeu? uhum. É essa relação. E esse tipo de relacionamento a gente constrói no digital também. E esse é um jeito de ser feito. Não é o único jeito de ser feito, porque a gente sempre teve celebridade na era pré-digital, né? E mesmo antes da TV e antes do rádio, existia isso também. As pessoas famosas da época. Quem era? Sei lá, o pastor, o prefeito da cidade, o xerife e tal.
ainda assim era uma relação parasocial, porque assim, eu sei quem é, mas eu não sei lá, não converso, não, entendeu? Mas é o xerife ali, o dia que eu precisar de alguma coisa, ele representa alguma coisa ali que eu vou buscar. A mesma coisa a Bárbara. Ó, não conheço, mas ela é expert de produto. E aí, aqui de infoproduto, quando eu precisar, é ela que eu vou buscar. E é essa influência que você está falando, né? Uhum, Eu acho exato. que é bom colocar esses termos psicológicos para as pessoas entenderem que não é, porque o conhecimento empírico lógico que é muito importante, de você, pô, eu testei, eu vi, isso funciona essa questão de gerar conexão, mas a gente sabe que existe esse mecanismo por trás e que ele é universal, e não é nem do digital, é um mecanismo da espécie mesmo, né? E aí você falou de uma métrica de influência, que é assim, quantas pessoas, né, número de seguidores. E eu lembro que eu falei para você isso, né, numa reunião que a gente teve passada, de falar assim, tá, quantos seguidores eu preciso ter? E aí você falou, fala aí que você falou, não sei de muito. Não lembro agora, mas Você falou número de assim, não precisa assim ter milhares, milhões de seguidores para ter influência, né? Você falou bem uhum. assim. Número de seguidores não importa, mas assim, uma coisa que é muito importante frisar, não vai importar dependendo do produto que você vai vender. Se a gente está falando, por exemplo, de um curso gravado, fazer lançamento, é importante você ter audiência. Se você pega, por exemplo, eu vou ter um curso mais robusto ali, o meu back-end, e eu só vou usar a estratégia de lançamento. O lançamento, o que acontece? As vendas não estão abertas todos os dias. Ficam abertas 5 dias, 7 dias no máximo, 4 vezes por ano. Então, assim, se você não tem audiência nesses 5 dias, nessas 4 vezes por ano, esquece. Se você não tem gente na sua lista de e-mail que vai comparecer no seu evento, que está ali ansioso para quando vai abrir seu carrinho, esquece, entendeu? Então, número de seguidor não é importante para você ganhar dinheiro na internet, mas dependendo da estratégia que você usa, sim, número de seguidor, audiência como um todo é importante. Isso é uma coisa. Outra coisa, né, que aí eu falo que não é importante. Quando você vende principalmente consultorias e mentorias. Por quê? Por serem produtos com ticket mais alto, depende muito mais de você ter uma boa oferta e colocar a pessoa certa na sua frente. Se você tem uma boa oferta e coloca a pessoa certa, a pessoa que tem condições de pagar, que realmente precisa daquilo, tem aquela dor, esquece. Você vai vender, entendeu? Então, por exemplo, recentemente eu estou dando mentoria para uma advogada que tem uma rede de clínicas médicas e quer ter uma mentoria agora para pessoas, né, tanto médicos quanto não médicos, que querem ter redes de clínicas médicas. Quem está disposto a abrir uma clínica médica, uma rede de clínica médica, tem condições e tem uma dor muito grande se é uma pessoa meio leiga, né, que está entrando agora. Não sabe nada sobre fornecedor, não sabe como é que tem que ser a planta dessa clínica, não sabe como negociar com os médicos que vão estar ali, não sabe como treinar a equipe, não sabe sobre as ferramentas que precisa ter. E essa pessoa tem dinheiro para investir. Então, assim, a gente está pensando, por exemplo, em uma mentoria de 20 mil reais, e é barato ainda por todo o conhecimento que ela vai Todo o passar. conhecimento que ela tem, é. Exato. E é isso, entendeu? E eu acho que vai dar muito bom, acho que vai dar muito certo. E ela não tem nada de seguidor. Tá começando agora, agora. Vamos falar, por exemplo, eu estava comentando isso com o meu personal trainer, né? Eu falei, olha, eu contratei a Bárbara, tal, você devia fazer isso, porque eu estava falando assim para ele. Pensa no personal trainer, ele tem as mesmas horas do dia que todo mundo tem para dar aula presencial, certo? Ou seja, ele tem o que a gente lembra do Tan Sanson que vocês veem lá no para fazer o tamanho do mercado, né? Então ele tem um total addressable market, né? Que ele tem um teto, são as horas do dia. Ele não, nunca, jamais vai conseguir atender mais do que isso, porque ele não é dois, né? Então, não vai rolar. Aí, o que ele tem que fazer se ele quiser faturar mais, né? Ele precisa ter outros jeitos de escalar o produto. Aí eu estava falando para ele de infoproduto, né? Falando assim, cara, olha, eu já falei para você me passar um treino para eu fazer em casa quando estiver chovendo, porque eu gosto de correr na rua e às vezes quando está chovendo não dá para correr, então eu preciso fazer em casa. E você precisa ter, assim, um produto desse, né? Porque eu, Lilian, estou sentindo essa dor, né? Uhum, Ou seja, estou dizendo para ele, ó, como você diz, eu estou deixando dinheiro na mesa, né? Ele está deixando. uhum, E, Bárbara, assim, o que ele quer ganhar, que, assim, lógico que ele pode ganhar uma coisa, mas o que vai ser, o que ele quer de faturamento, não é assim, ó, milhões de reais, entendeu? Para ele, se ele tá, sei lá, com 30 clientes por semana, né, pagando X que paga por hora aula,
talvez para ele já está dando faturamento bom. Se ele começar a oferecer outros produtos para esse pessoal que quer ter aula com ele, mas não pode porque ele está bucado, entendeu? Ele já vai conseguir um faturamento, sei lá, o mais o que ele ganha, né? Então ele vai dobrar o faturamento dele. Só isso, para ele, já é uma vida maravilhosa. Para a maioria de nós normais, já está ótimo também, né? Uhum. Ou seja, não é que o cara precisa ser o produtor de tudo, ele tem o círculo de influência dele ali, sejam 1.000, 5.000 pessoas, o quanto ele tem, porque às vezes, como a Virgínia, né, que quem faz a gestão das redes sociais para mim, fala assim, eu não sou para todo mundo, porque ela não quer atender, ela não quer voltar à vida que eu tenho hoje, né, de trabalhar 60 horas por semana e tal, ela está em outra fase da vida, né, normal, tudo bem, eu acho que é algo que ela pode fazer e todo mundo pode escolher fazer assim também. Ninguém precisa ter 20 clínicas, 5.000 clientes, 60.000 seguidores para crescer, né? Exato, exatamente. Em específico, isso que você estava falando do personal, eu também agora estou dando uma mentoria para um personal trainer. O que a gente está fazendo com ele? Ele tem uma consultoria online. Ele tem os alunos do presencial e ele tem uma consultoria. E a consultoria ele toca muito melhor, é muito mais escalável. Ele não precisa ir presencialmente, e ele basicamente, né, monta a planilha de treino ali para a pessoa. Antes ele só montava a planilha de treino e pronto. Aí agora a gente está colocando essa oferta, fazendo essa oferta ficar mais robusta, né? Então, por exemplo, ele vai junto com a consultoria, dá ali todo um material gravado, onde ele grava como se faz os movimentos, né? Tem o dia certo para ele chamar as pessoas. Então, enfim, deixar essa oferta mais robusta e aí uma consultoria consegue escalar muito mais, sabe? Sim, Isso. ele monta a comunidade dele, né? Então, por exemplo, ele pode falar assim, ele tem os clientes da assessoria e para as pessoas, porque isso é a P&G chama assim, não sei se eles usaram isso com você na sua aula de marketing mix, eles falam que o mercado deles é um leaking bucket, né? Então, por exemplo, vende sabonete, desodorante, shampoo e tal, é um leaking bucket mesmo, é um balde que tem vários furos, porque assim, ninguém compra sempre a mesma marca de shampoo, de sabonete e tal. Tá passando ali, olhou, legal, tô vendo. E tem que ter lançamento o tempo todo, né? Tem que estar mudando a embalagem, a fragrância e tal. Para ele, ele tem que fazer assim e falar assim: bom, eu tenho aqui, né? Para o cara, porque sempre vai dar churn, né? Alguém vai sair por vários motivos ali e deixar de comprar assessoria online. E aí, esse cara, ele tem que falar assim: bom, como eu mantenho essa comunidade comigo? Eu posso fazer desafios mensais, eu posso fazer lives, né? Falar, toda semana tem uma live aqui que eu faço um treino especial de qualquer coisa aqui, entendeu? E você vai fazendo isso para gerar a comunidade mesmo, né? Não vai ser todo mundo que vai entrar nisso, vai continuar o balde furado, mas você consegue gerar uma massa de demanda contínua melhor, né? Que é o que você fala no seu Instagram, que é o lifetime value, né? Sim, exato, exatamente. Isso seria muito bacana. Ele poderia ter diferentes tipos de produtos, por exemplo, só passar ali exercícios, tipo uma coisa bem padrão, uma consultoria, onde a pessoa, ele monta o treino da pessoa, ou o presencial, sabe? Vai Então, subindo, né? vai subindo, Vai exato. subindo, Ou, né, diferentes clientes compram diferentes produtos. O cara que está disposto, por exemplo, para o presencial, compra o presencial. Não, só quero online. E às vezes a pessoa está buscando conexão também, porque você estava falando da questão de mentoria em grupo, né? Uma das coisas que você e qualquer infoprodutor pode construir é a sua comunidade, porque tem outros serviços que você pode prestar. Eu já percebi isso comigo. O que acontece comigo? Lilia, eu estou precisando contratar a pessoa X, social media, ou analista de compra de mídia e tal, ou cientista de dados, quem que é? Aí você vira um hub, né? De falar assim, quem é um broker, né? A Lilian sabe quem é quem nesse mercado. A Bárbara sabe quem é quem no mercado de lançamento. Fulano sabe quem é quem no mercado não sei o que lá. E aí é outro serviço que pode, né, anotar. E aí a pessoa pode falar assim, não, eu vou entrar no curso da Bárbara, no curso da Lilian, no curso da Vika, porque lá tem as pessoas que estão no mesmo mercado que eu e vão me dar essa comunidade, vão me ensinar esse caminho das pedras, né? E aí, chegando aqui no encerramento, né, eu queria falar um pouquinho de dicas, né, porque você tem esse conhecimento todo para dar aí para as pessoas, a gente falou de métrica, tal, número, e tá, quem está ouvindo esse podcast aqui falou assim, beleza, eu quero começar nesse mundo de infoprodutos, porque eu acho que eu tenho alguma coisa aqui para vender. Que dica você dá para quem começa? Bom, para quem está começando nesse mercado, primeira coisa, muita resiliência,
porque não vai ser fácil, você vai ser muito ignorado nas redes sociais, muito ignorado, as coisas vão dar errado, você vai abrir carrinho e talvez tenha prejuízo. Então, muita resiliência e muita persistência, e sempre sabendo assim, o que vai acontecer se eu não desistir, sabe? Que em algum momento o negócio vira, sabe? Em algum momento o negócio dá certo. Essa é a primeira coisa. Depois, olha, eu acho que eu, se estivesse começando hoje, tá? Compraria um curso de alguém que eu confio, então, um Érico Rocha da vida, uma Priscila Zilo da vida, alguém que tem nome no mercado, uma Bárbara Dias da vida. Eu ia falar, ainda bem que você falou, uma Bárbara Dias da vida, isso aí. Enfim, e segue esse mentor, sabe? Segue esse mentor, segue tudo que ele falar, o passo a passo que ele falar. Uma coisa que acontece muito, que eu vejo demais, é o seguinte: primeiro, as pessoas comprando vários cursos e aí se perdem nas estratégias, ou não comprar o curso e ficar tentando fazer a engenharia reversa. Então, eu vi que a pessoa fez isso, isso e isso. Então, eu vou fazer, tipo, vou fazer exatamente o que ela fez. Não faça isso, porque você não entende o que tem por trás. Principalmente quando a gente está falando ali de lançamento, por exemplo, tem os 3 dias de evento. Aí tem gente que assiste às aulas de outra pessoa e quer copiar o que essa pessoa falou, mas às vezes o nicho não é nada parecido. Você não, sabe, você tem que entender a lógica por trás. Então, eu faria isso, compraria um bom curso de uma pessoa que eu confio e seguiria esse mentor, sem ficar me perdendo, enfim, seguir o que ele falar. E é isso, basicamente, ter um bom produto, né? Uma coisa que eu vejo muito hoje também, que é muito triste, é gente que não é expert, sabe? Que fez um curso ontem, aí quer falar hoje. Isso é o que mais tem na internet hoje. E o que eu vejo muito, né? Gente que é realmente especialista, tipo Lilian, que não, às vezes, que não tá vendendo, sabe? Então, Demorou para isso eu entrar nisso, mas é coisa de véia, viu, Bárbara? Véia, assim, eu estava acostumada com outras coisas, outra época de guaraná com rolha e tal, aí demora para a gente entender como que a dinâmica funciona. Mas o que você falou, de novo, vou traduzir aqui por cientifiquez, né? Eh, como eu falei, né, no doutorado eu estudei muito a questão de psicologia, diferença de sexo e tal, né? E tem uma coisa que eu ensinei para vocês na aula de comportamento do consumidor que você fez comigo, que é a questão do condicionamento, né? Condicionamento clássico e condicionamento operante, né? Condicionamento clássico é por associação e o condicionamento operante é reforço positivo e reforço negativo. E você falou de resiliência, e isso não é só para lançamento, não é só para internet, é para tudo na vida. As pessoas esperam que elas vão fazer uma coisa hoje e daqui 30 dias já está fazendo 6 em 7. Né? E não é nada na vida é assim, não é que é o lançamento. Não é assim perder peso, não é assim aprender inglês, não é assim ficar malhado, não é assim construir audiência na internet, não é assim construir uma empresa, né? E essa questão da resiliência você tem que saber que tem a época de plantar e tem a época de colher. E nessa época de plantar vão aparecer todas as pedras no caminho, vai dar vontade de desistir, vai dar isso que você falou de falar assim, comprar um monte, as pessoas às vezes ficam perdidas, né? Compra um monte de curso e para ela colocar em prática, ela não tem o como fazer aquilo, né? Então, as pessoas têm que entender que assim, ó, é melhor você crescer um seguidor por dia e aí lá na frente você fazer o lançamento do que você falar, comprar seguidor e crescer, sei lá, 5.000 do dia para a noite, entendeu? Não é a mesma coisa, né? E mesmo assim, é só o outro lado, né? A gente vê o pessoal que trabalha com gestão de influenciadores para empresa grande, né? Então, eu tive alunas aqui que trabalharam Amaro, Uber, enfim, né? Quando se contrata influenciador, eles falam assim, Lilian, é inacreditável. O super influenciador, o mega, tipo Neymar e tal, não estou dizendo que o Neymar, estou dando do tamanho do Neymar, tá? Não vende nada, nada, você não tem conversão. Ele dá alcance, né? Mas ele não gera conversão. Venda, você vai ver, você não acredita, o cara tem 5.000 seguidores e vende, que é um absurdo, né? Porque ele montou a comunidade, ele tem uma influência que é lá no final, entendeu? E o outro é lá no topo de funil. Então, são objetivos diferentes. Eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro, mas que tem lugar para todo mundo na internet. E nem todo mundo vai conseguir ao alcance do Neymar, porque, sinceramente, eu, Lilian, nem quero, porque isso é muito. E nem todo mundo está disposto também, assim, e nem todo mundo precisa, dependendo do que for vender, sabe?
Muita exposição para mim. Já pensou você Demais, viver demais. o escrutínio que vive Felipe Neto, Neymar, Bruna Marquezine, qualquer coisa que o cara fala ou posta na internet, o cara faz um negócio 3 horas da manhã, tá todo mundo vendo, ele deleta e ainda assim sobra, porque Exato. tem gente pegando e salvando os tweets dessas pessoas, tweet, Instagram e tal, deixa o computador girando o dia inteiro e salva, né, daquilo. É para espizinhar o cara depois, né? Mas muito boas suas dicas, Bárbara. Vou deixar. Quer terminar alguma coisa, falar alguma coisa que eu não perguntei ainda? Não, acho que cobrimos bastante coisa. Claro que tem muita coisa para falar, né? Mas Ai, Bárbara, agora você vai virar comentador oficial aqui. Quando gerar alguma coisa de influenciador ou de infoproduto, eu vou chamar. Bárbara, vamos comentar esse assunto aqui agora. chame também, que eu gosto muito, adoro falar, principalmente sobre esse assunto, me empolgo bastante. Ai, que legal, que bom. Foi um prazer enorme ter você aqui. Você não sabe o orgulho que eu tenho de você. Eu olho você lá no Instagram e falo assim: ai, foi minha aluna, que linda! Eu acho muito, muito legal, fico muito feliz mesmo. E eu quero ver realmente você sendo a Érico Rocha dos lançamentos daqui para frente. Viu? Quem sabe um dia a gente volta, tá vendo? Eu falei, ó lá, agora ficou famosa. Eu quero autógrafo que eu vou vender no LX aqui. Ai, meu Deus. Mas muito obrigada, Lilian. Assim, para mim também uma grande honra, um grande prazer. E foi muito legal a conversa. E assim, eu espero que a nossa parceria, que enfim, nosso contato perpetue aí, mesmo depois da GV. Ai, se Deus quiser, vamos sim. Obrigada, gente, e até o próximo episódio.